voltando com a doutora Lúcia, vamos falar de outro caso sério aqui. Bom, só tem um caso sério, né? Essa daqui é a Neidinha, a personagem da novela Em Família. Ela foi vítima de um estupro coletivo. E desse estupro, ela engravidou e deu à luz a Alice. Aí a gente pensa, infelizmente isso foi retratado na novela, mas aconteceu do estupro coletivo recentemente no Rio de Janeiro. Isso. Numa van. Isso. Primeiro, de que forma, mesmo que a mulher não engravide, qual o procedimento que a mulher tem que ter? Porque, obviamente, que muitas mulheres, infelizmente, se sentem tão envergonhadas que não buscam nem o seu direito. Verdade. Tem vergonha de ir em uma delegacia, de contar para parente. Verdade. E aí podem ter contraído um HIV, uma outra doença, e não se teve o tempo hábil para se fazer a proteção disso. Isso. Que forma a mulher tem que agir para se proteger logo de início, para poder fazer o exame no IML e tudo mais? Então, hoje, a partir de agosto do ano passado, nós temos foi sancionada uma lei, a Lei de Proteção Integral da Vítima de Violência Sexual. Essa lei autoriza que você procure o hospital público, e a partir dali você vai ter quer dizer, eu não sei se isso vai funcionar, se já está funcionando, mas a lei diz, você vai ter um atendimento médico para curar a lesão, todas as lesões causadas ali, assistência psicológica, assistência de assistente social mesmo. Você está integrado também, eles vão te direcionar diretamente para fazer o registro do boletim de ocorrência e para o Instituto Médico Legal para fazer a coleta do sêmen, para identificar o autor do crime, e a partir dali, diretamente, você já faz o exame de DNA. Isso é o que diz a lei. Então, a ideia da lei é você fazer um tratamento integral daquela vítima de violência doméstica, que não era assim. Antes a mulher tinha que ir na delegacia, lavrava o boletim de ocorrência, ia para o IML, fazia a coleta, depois ia. E isso dificultava, porque até a mulher tomar a decisão de dizer para o mundo que ela foi estuprada... Já passou algum tempo, alguns Ela dias, tem um tempo, né? Ela precisa de um tempo. O problema é que é o tempo. Ela tem 72 horas para tomar a pílula do segundo dia. A do dia seguinte, né? Do dia seguinte. Essa pílula, nessa mesma lei de agosto de 2013, da proteção integral, já existe o oferecimento dessa pílula pelo SUS gratuitamente. Gente, então a pessoa vai lá, mas tem que ser em 72 horas, não adianta ir depois. Não é uma pílula que causa o aborto, porque muita mulher também tem isso em mente, a gente já falou até sobre essa pílula aqui. Ela simplesmente faz com que o óvulo não consiga se grudar à parede do útero para ali começar a se formar, ter a multiplicação celular e se formar o feto, porque vai virar o bebê depois. Então não é um aborto. Não é, mas existe... Nesses primeiros dias, depois também, a mulher, se quiser, ela pode entrar com um pedido na justiça e fazer um aborto. Pode, também claro que pode. Isso. E essa própria lei já autoriza ela tomar essa decisão nesse momento. Ela não precisaria nem pedir uma autorização, tá? O que eu acho, Kátia, é que essa novela, por exemplo, ela tratou, na verdade, 2 causas de aborto e enfrentou pouco a mais grave. A Helena, interpretada pela Bruna Marquezine, não sei se você se lembra, É verdade. E várias cenas havia aquela discussão, aborta, não aborta, eu vou para o Rio de Janeiro para abortar, como se o Rio de Janeiro fosse um polo de aborto clandestino. E aborto é crime no país. E aborto é crime, gente. Então, essa discussão, a tia fala que tem que abortar, a mãe fala não tem que abortar. Eu achei ruim a discussão perto de um outro problema, de um estupro de uma moça, a Neidinha. Esse sim era um problema que a novela tinha que ter enfrentado. E passou batido. Batido. A menina cresceu e ninguém falou nisso. Agora, a decisão, sabe? A decisão de você ter um filho decorrente do estupro. Isso é extremamente dolorido para qualquer mãe. Não é toda mulher que consegue reagir bem a essa situação. A maior parte não. A maior parte não. Porque é um filho que não é um filho que não foi desejado. É um filho vindo de um estupro. E ali de vários homens, né? Agora,
No caso da Alice, da filha da Neidinha, tudo bem, Neidinha não fez o exame de DNA, não fez a coleta, não sabe quem é o pai. E estavam todos na van, pelo que eu me lembro, ela não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém. Mas a gente não sabe o que o Manuel Carlos vai inventar aí. Daqui pra frente pode ser que conheça. É. Mas no caso de uma mulher que é estuprada, até pelo próprio marido, quando o sexo é não consensual, é estupro. Se era com desconhecido, se é conhecido, é estupro, gente. Tem que pensar que é estupro, mesmo. Então a mulher engravida de um estupro, seja ele com quem for, até com o marido, ex-marido. E ela sabe quem a estuprou e resolve ter a criança. A criança tem que ter o sobrenome do pai, vai para a justiça, se a mulher assim quiser, para essa criança ser conhecida, legitimada, filha daquela pessoa e ter todos os seus direitos garantidos pela justiça ou não? Olha, se ela conhece a pessoa e é decorrente do estupro, quando ela for registrar a criança, em regra, ela não vai dizer o nome do pai. Ela não vai dizer. Mas, se ela quiser depois identificar o pai, ela vai identificar o pai. Mas nem precisa entrar com o processo se ela quiser que ele assuma. Hoje em dia, basta a mulher comparecer ao cartório para registrar, identifica o pai e o próprio cartório vai levar este processo ao juiz vinculado ao cartório. E de ofício, eles já vão entrar com o processo, vai notificar o pai. Aí o pai vai dizer se quer ou não, se é ou não, ele vai se defender. E a partir dessa primeira discussão, que ainda é extrajudicial, na verdade o juiz notifica, mas ainda não tem um processo, tá? Se ele disser que não vai identificar a criança, o próprio Ministério Público pode entrar com uma ação de investigação de paternidade. E se ele se negar a fazer o exame, é dado como sendo o pai. Se negou porque sabe que é. A lei agora é mais ou menos, falando de uma forma mais fácil. É melhor que seja assim, né? Interpreta como se fosse o pai. Mas o que é interessante nisso é que não precisa mais a mãe ir para contratar advogado e para entrar, porque isso é um direito da criança de conhecer o pai. Mas tem um outro problema. Qual? Que é um problema de uma bancada religiosa que é contra a pílula do segundo dia, que é contra o aborto. Mas aí a gente vai para um outro caminho, que é um caminho complicado da religião. E o pior, eu sei que é um caminho complicado, mas existe um projeto de lei dessa bancada. E eu acho que é questionável. Eu vou te contar o que é, não sei se você já sabe. Esse projeto já passou por várias comissões e foi sendo aprovado. Não sei que bicho que vai dar, né? Mas o que acontece? Uma vez quando você identifica o estuprador, ele passa a ter a obrigação de pagar uma pensão alimentícia para o seu filho, para que ajude nos custos daquela criança. Sim. Se não conseguir identificar, o Estado vai ter que arcar com o sustento daquela criança. Isso se chama Bolsa Estupro. E é um projeto que veio justamente para estimular o não aborto. Sim, mas acolher a mulher no sentido dela decidiu ter a criança. Mas não é justo ela arcar depois de uma agressão? Foi esse pensamento também ou não? Eu acho que foi um pensamento para desestimular o aborto. Porque vários órgãos feministas vieram em cima dessa lei dizendo isso é contra a dignidade da mulher, que vai passar a ser obrigada a conviver com uma pessoa que, na verdade, cometeu um crime contra ela. Você imagina você ter que conviver, porque para você receber a pensão é na sua conta. Você tem que começar a ter contato com aquela pessoa. E uma vez identificado o pai, esse pai também vai passar a ter direito de visitas. Sim, se ele é pai, né? Se ele é pai. E aí essa mãe vai ter que começar a ter um relacionamento com aquela pessoa que ela foi estuprada, que ela foi uma vítima. Gente, mas que mulher que vai aguentar isso? Então, essa é a grande questão. Essa é a grande questão, né? Dessa lei, que apesar de... Eu acho que a lei ela teve uma boa intenção, mas na prática, eu acho que não vai funcionar. Ela teve uma boa intenção, eu acho que no momento que pensou naquela mulher que quer ter a criança... Isso. Porque é contra os princípios dela qualquer outra atitude. Isso. Só que ela precisava ser acolhida. Se você me dissesse que o governo ia pagar, eu achava bom.
Porque é obrigação do governo, do Estado, da segurança. Isso. E se o Estado não dá segurança, ele deveria arcar com as consequências. E essa seria uma consequência que o governo devia arcar. Por isso que eu te falei, eu acho que é bom. Mas se é um estuprador, é péssimo. Você vê outro ponto que a novela também foi falha. Porque você vê a filha da Neidinha, já foi pro exterior, estuda na melhor faculdade. Pelo amor de Deus, a moça é enfermeira. Como que ela, sabe? É que a Helena ajuda, né? Ajuda, mas que a Helena tá ganhando o quê? Que ela não trabalha? Trabalha, ela é leiloeira, né? Ela é leiloeira. Em novela, todo mundo ganha bem. Na vida real, a situação é bem diferente. Volta e a gente continua, tá? Olha, volta pra gente falar do Big Brother. A história da Clara com a Vanessa, veja só. Diz o seguinte, que Clara e Vanessa estão tendo um caso no BBB, todo mundo já sabe. Que na hora que elas saírem de lá, Vanessa diz que quer se juntar ao marido da Clara. Essa é a questão. Ela diz que vai se juntar ao marido da Clara. Então eles vão viver um triângulo. No Brasil, pela nossa Constituição, você pode ter um harém? Você pode começar com 1, 2, 3, 4, 5. A legislação permite isso.